A liturgia de hoje, a palavra de hoje, ela está lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Mateus 8, de 23 a 27. Essa palavra aqui, no qual tem um tema: levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. E a palavra de hoje fala para nós que naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia, e os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela vem mostrar para nós também a agitação da nossa vida, situações que um dia está bem, no outro dia está tudo viradas ao avesso. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim, né? Não foi assim que Jesus ontem falou? Aonde que ele viu aquela grande multidão ao seu redor e as pessoas pensavam que tudo estava bem. Então Jesus pediu aquela multidão para passar por outra margem do lago. Então um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu vás. Ou seja, ele achou que a missão era fácil, né? Era simples assim. Então Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro discípulo ali disse a Jesus: Senhor, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus deixa claro aqui nessa passagem, que a gente precisa entender a missão, e mais do que entender a missão, a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar. Às vezes a gente pensa que o tempo de Deus é o nosso é igual ao nosso tempo. Não, é totalmente diferente. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo nosso é o tempo nosso. Portanto, aqui na passagem, essa pessoa pede para Jesus para que primeiro, esse discípulo pediu a Jesus que primeiro fosse sepultar o seu pai. E às vezes a gente fala assim: nossa, como que Jesus foi tão frio na resposta? Como Jesus foi tão grosseiro, foi tão duro nessa resposta? Não, Jesus não foi. Porque aqui Jesus falou assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não foi isso que Jesus respondeu? Pois é, meus amados. Então a gente percebe que na palavra aqui, esse homem estava pedindo para sepultar o pai. Às vezes a gente pensa que é uma insensibilidade. Não, esse pai não estava morto. Esse pai estava vivo. O que aquele discípulo queria era viver até a morte do seu pai. Depois que ele sepultasse o seu pai, aí sim ele ia seguir Jesus. Era isso que esse discípulo falava. E assim hoje, nessa passagem de hoje, Jesus mais uma vez ele fala que entrando ali na barca, ele e os seus discípulos, eis que uma grande tempestade aconteceu no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, porém ele dormia, porque ele queria experimentar a fé daqueles homens. Como também ele experimenta a minha fé, a sua fé, nos momentos de dor e provação, nos momentos de humilhação, nos momentos de desespero, nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos. A quem nós recorremos? A quem nós clamamos?
Como tem sido as nossas orações, como tem sido as nossas súplicas, como tem sido as nossas forças. Como é que nós temos nos saído diante dessas situações? Quais têm sido os nossos primeiros recorres? Ou seja, nós temos recorrido a quem primeiro? Como é que tem sido nossas primeiras ações, as nossas primeiras atitudes? Essa é a palavra certa. Como é que tem sido as nossas atitudes? Será que eu tenho recorrido a Deus? Ou será que eu tenho desesperado? Tenho pensado tantas coisas ruins, como muitos, né? Às vezes pensa que por estar cheio de dívidas, cheio de complicações, amarrar uma corda no pescoço e saltar de um teto resolve. Não, vai complicar ainda mais. E pedir a Deus para nos tirar a dor e sofrimento também não, porque vai complicar mais. Mas nós precisamos ter sabedoria para pedir a Deus o discernimento para que Deus possa nos fortalecer e o nosso entendimento, para que nos encoraje, para que nós tenhamos a sabedoria para saber lidar com aquela realidade e encontrar saída. É assim que nós precisamos. Porque pedir a Deus para nos tirar a dor, o sofrimento, é fácil. Deus poderia tirar. Mas outra dor, outro sofrimento, outra humilhação iria vir. E como é que você iria sair dessa próxima? Então, o certo é pedir a Deus a graça e a coragem, para que nós possamos entender e encontrar uma solução para sair dessas situações difíceis. É essa a saída certa. E aqui, diante dessa situação, dessa tempestade, os discípulos desesperavam. Eles estavam desesperados e pediram a Jesus: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então Jesus levantou, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. E os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Hoje esse vento, esse mar, essa tempestade, ela pode estar acontecendo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Como é que nós vamos acalmar? Se não pela palavra e pela oração. Que Deus assim nos abençoe.